Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 29/9/2023. Estou gravando esse vídeo para falar sobre dois temas de redação a partir da leitura de dois artigos, a maior parte de um artigo e um artigo todo na íntegra sobre garimpo ilegal e massacres nas escolas. Mas antes, eu vou ler sobre uma série que estreou antes de ontem, dia 27/9, na Netflix, chamada Máfia da Dor. E uma revista que eu indico muito, inclusive, né, que também ajuda em redação, é essa daqui, Monet, que se encontra em várias bancas de jornal, né? E eu adoro listas, né? Então, assim, eu não compro todo mês, ela é mensal, mas eu me atrai muito, né, em revistas em geral e de temas em geral, quando aparece lista. Começa daqui, 100 atrações que você pode assistir agora no app, claro, TV+. E aí há várias referências, né, há várias interdisciplinaridades, né, há várias áreas de conhecimento, programas de televisão, futebol, filmes, né, e importante. Então, inclusive fala sobre o filme também, A Sensação de Terror Fale Comigo, e a nova temporada de Loki, sobre o jornalista André Trigueiro, o anime Pluto, e fala sobre várias séries, né, lançamentos e a programação inteira, né, da TV por assinatura, com sinopse, ano de lançamento, o diretor e tal, de muitos filmes, todos os filmes que passam em TV por assinatura, né? Como a Sky, tá? Máfia da Dor. Qualquer semelhança com a série Império da Dor, que estreou também na Netflix, não é mera coincidência. Trata exatamente do mesmo tema, a predatória indústria farmacêutica nos Estados Unidos, com representantes fazendo de tudo para que médicos receitem drogas perigosas, em especial opiáceos, que causam dependência e destroem famílias. Atenção para a sempre ótima atriz Emily Blunt, como a protagonista que diz ter os seus motivos para explorar a dor alheia. Como vocês podem ver, né, se encaixa em inúmeros temas de redação. Isso para entrar neste artigo chamado Os Caminhos para Acabar com o Garimpo Ilegal, que foi escrito pelo jornalista Alexandre Carvalho na revista super interessante na edição de fevereiro de 2023, deste ano, na qual a reportagem de capa é sobre a inteligência artificial, o futuro da IA. Os caminhos para acabar com o garimpo ilegal. Não basta mobilizar as Forças Armadas para proteger as terras indígenas. Para extirpar a mineração feita à margem da lei, é necessário promover reformas estruturais, a começar pelo rastreamento da origem do ouro que vai parar nas joias. Não estamos conseguindo contar os mortos. Esse desabafo de um profissional de saúde que trabalha na terra indígena Yanomami, entre os estados de Roraima e Amazonas, foi destaque de uma reportagem da agência Sumaúma, especializada em denunciar as situações precárias nas quais sobrevivem povos originários do Brasil. Era 20 de janeiro de 2023 e as fotos que acompanhavam os relatos remetiam a um genocídio impossível de apagar da memória. O Holocausto, a analogia, né? Analogia interdisciplinar. O norte brasileiro tornou-se cenário de crianças e adultos com desnutrição grave. Só pele e ossos à vista. Muitos afetados por malárias recorrentes e seus efeitos devastadores sobre o organismo. Na mesma tarde daquele 20 de janeiro, o presidente Lula decidiu viajar a Roraima para avaliar a crise. Diante dos corpos esquálidos, sem forças para se manter de pé, muito menos ir atrás de comida, decretou emergência de saúde na área. Outra iniciativa sua chamou a atenção. Assinou um decreto autorizando a Força Aérea Brasileira a interceptar e abater aeronaves do garimpo ilegal que sobrevoassem território Yanomami. Isso porque as relações de causa e consequência ali são bem conhecidas.
A calamidade dos indígenas vem da mesma mão ávida por metais preciosos em espaços onde ela deveria ser proibida. Um exemplo? A Unidade Básica de Saúde Indígena, UBSI, em Omox, também em Roraima, foi incendiada em dezembro do ano passado. Segundo a URI, Associação Yanomami, o crime foi cometido por garimpeiros que também teriam se apossado de uma pista de pouso no meio da floresta, por onde antes chegavam profissionais de saúde à região. Em área de difícil acesso, a UBSI de Omoxi cuidava de cerca de 700 indígenas, que então ficaram sem atendimento médico. Mas voltemos um pouco no tempo, a outubro de 2021. E, naquele mês, eu vou ler outra parte também, né? A outra reportagem que também é super interessante, o outro artigo, quer dizer, da super interessante, eu vou ler na íntegra, né? Mas isso aqui eu vou selecionando, inclusive porque o próprio título, né? Os caminhos para combater o garimpo ilegal, para acabar com o garimpo ilegal, já remete também à proposta de intervenção do Enem, né? Então, continuando aqui. Essa cooptação de indígenas pelos garimpeiros com promessas de ouro fácil contribui para as imagens de fome que têm assombrado o planeta. Entre os Sanoma, grupo de etnia Yanomami, os homens têm partido para a Venezuela atrás de metais preciosos, deixando as mulheres sobrecarregadas, sem condições de fazer a roça e pescar ao mesmo tempo, em que cuidam das crianças. Além disso, a pesca é frequentemente comprometida pelo envenenamento dos rios por mercúrio, que em sua forma líquida ajuda a identificar o ouro em meio ao cascalho. E já que a caça é atividade masculina ali, passou a faltar proteína no cardápio Yanomami. Nos últimos anos, segundo a Samaúma, 570 crianças indígenas com menos de 5 anos morreram de causas evitáveis, quase 30% a mais que nos 4 anos anteriores. O que não pode? A diferença primordial entre o que é ilegal aqui e o que está dentro da lei são os territórios nos quais o garimpo pode avançar. Basicamente, não pode entrar em área de preservação indígena por determinação constitucional. Só tem um problema. Há ouro nesses espaços. E esses espaços são grandes. Em Roraima, 46,2% do estado é terra indígena. Só que onde há dinheiro brotando do chão, sempre haverá grupos tentando burlar a lei a qualquer custo. É como o mercado de drogas. Outra analogia. O interesse é tanto que garimpeiros com mais posses ou amparados por grupos econômicos e lobby político não se assemelham em nada ao estereótipo do homem simples com as mãos num rio tentando identificar um brilho precioso entre pedras comuns. Muitos já trabalham com aviões, helicópteros, retroescavadeiras. É mais do que garimpo ilegal, é mineração ilegal, à margem das normas ambientais que regem a atividade das grandes mineradoras e feita em áreas proibidas. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, o ouro se tornou em 2019 o segundo maior produto de exportação de Roraima. E isso mesmo sem que haja nenhuma autorização para a lavra garimpeira no estado. Boa Vista é lar de milhares de garimpeiros que movimentam o comércio local. Não faltam políticos argumentando que regularizar a extração promoverá emprego e renda em regiões mais pobres. Mas fazer isso à custa de um genocídio indígena simplesmente não cabe na agenda de um país sério. Curativos em pele vermelha. Não existe uma bala de prata capaz de resolver o problema de uma vez. Mas há caminhos para melhorar a situação. Os mais urgentes passam por salvar vidas. É tornar contínuo o atendimento emergencial dos doentes. E in loco, para que os indígenas não tenham de viajar por horas para chegar a um posto de saúde. E que esses locais sejam bem equipados. O Hospital Geral de Roraima, que trata dos casos graves de malária, ficou 3 meses seguidos sem cloroquina. Sim, o remédio empurrado para pacientes de Covid por curandeirismo sem embasamento científico foi criado para tratar malária. Aí sim funciona. Também é urgente que os programas de proteção aos povos indígenas sejam reestabelecidos com sua força total. A mobilização das Forças Armadas para desmantelar as áreas de garimpo
como ocorre agora, é bem-vinda, mas que a FUNAI e outros órgãos sejam capacitados para fiscalizar e agir no longo prazo. Outra questão é aumentar a rastreabilidade do ouro de modo a sufocar o garimpo ilegal. O metal que vem do garimpo tem procedência incerta. Não dá para dizer se veio de uma lavra permitida ou de terra indígena. A Lei 12.844 de 2013 permite que as transações sejam baseadas apenas na palavra e na boa-fé dos envolvidos. Como não existe qualquer mecanismo de rastreabilidade, o ouro ilegal pode ser declarado como vindo de áreas autorizadas. É preciso cobrar licença ambiental, comprovação de origem, medidas que já existem para outras commodities, como a madeira. E, claro, é necessário que haja esforços conjuntos de diversos ministérios, da economia, da justiça, não só do meio ambiente, para a desmobilização do garimpo ilegal. A desintrusão desses homens de terras proibidas tem de ser feita de maneira sustentável, com uma preocupação legítima para que os trabalhadores mais humildes dos garimpos tenham outras formas de se manter. Ou, por mais que o governo esteja alerta, não duvide, eles vão voltar. Eu li sobre a série Máfia da Dor, porque assim como pode ser feita uma comparação, né, entre o conchavo, entre vários médicos, clínicas, hospitais, o conchavo é essa cumplicidade tóxica entre vários profissionais da saúde e empresas farmacêuticas, que fazem com que seja receitados, inclusive, remédios de que o paciente nem precise e que ainda coloca em risco a vida do próprio paciente. Assim como há esse conchavo entre várias autoridades governamentais e não governamentais e quem promove o garimpo ilegal, certo? Então, esse foi o primeiro artigo. O segundo artigo, também da revista Super Interessante, é Como Frear os Massacres nas Escolas, escrito também pelo jornalista Alexandre Carvalho, que está na edição de abril de 2023, sobre o multiverso, a ciência das realidades paralelas, como reportagem de capa. A redução desse tipo de crime passa por uma iniciativa fundamental, que a imprensa deixe de conferir notoriedade a assassinos. Luz, câmeras do circuito interno preparadas e ação. Um adolescente de 17 anos saca uma arma de fogo e dispara contra ex-colegas. Segundos depois, seu cúmplice, de 25, usa um machado para atingir vítimas já caídas no chão. 5 alunos, uma coordenadora pedagógica e uma inspetora do colégio foram assassinados. Antes do ataque, um dos atiradores fez questão de se exibir na internet. Publicou 20 fotos suas no Facebook, alternando entre o rosto zangado à mostra e coberto com uma máscara de caveira, a mesma que ele usou no que ficaria conhecido como o Massacre de Suzano. As cenas registradas na escola da região metropolitana de São Paulo, em março de 2019, foram exibidas à exaustão nos portais de internet e telejornais. Os espectadores assistiram às armas apontadas, aos golpes de machado em cabeças com a imagem distorcida para não ferir ainda mais a sensibilidade da audiência. Viram as crianças pulando o muro da escola em desespero. Ouviram seus gritos, choros e ligações para o celular dos pais, implorando socorro. Uma edição de cenas idênticas às dos filmes de ação mais eletrizantes, mas era um terror real. Eis que um salto de 4 anos nos leva à tragédia do dia 28 de março, agora. Um adolescente assassinou com facadas sua professora de 71 anos numa escola da Vila Sônia, zona oeste paulistana. Também feriu colegas até ser imobilizado e desarmado por 2 mulheres. Em depoimento à polícia, o garoto confessou. Foi inspirado pelo massacre de Suzano. Não à toa usava a mesma máscara com imagem de caveira que um de seus ídolos ostentava na internet. E seguiu o padrão de se gabar. Horas antes do ataque, publicou no Twitter: irá acontecer hoje, esperei por esse momento a vida inteira. Em seu perfil nessa rede social, usava o sobrenome de um dos atiradores de Suzano. A influência por trás desses adolescentes assassinos se encaixa na descrição do efeito copycat. O interesse de alguém no sensacionalismo em torno de crimes violentos ou suicídios a ponto de cometer atos semelhantes. No caso de criminosos em potencial, é gente que quer a mesma celebridade de seus malvados favoritos. Mas por que a publicidade de crime geraria mais crimes?
A resposta passa primeiro pela nossa própria essência. A linha entre civilização e barbárie é mais tênue do que Homo sapiens modernos tendem a crer. Freud tinha uma explicação para isso, que a pressão civilizatória para a vida em sociedade trouxe um mal-estar para o que se esconde no nosso cérebro primitivo, confortável com comportamento violento. Afinal, a humanidade passou o grosso de sua história lidando com assassinatos como parte do dia a dia. O psicólogo Steven Pinker, que estudou as razões do declínio da violência através dos tempos, escreveu que, até recentemente, a maioria das pessoas não achava que havia algo particularmente errado com o genocídio, desde que não acontecesse com elas. A sociedade mudou, mas bem mais rapidamente do que o funcionamento do órgão que temos na caixa craniana. Lá no fundo, esse instinto homicida ainda existe e quer se manifestar, e nem sempre à sombra do olhar da justiça. Afinal, a notoriedade de um assassinato pode ser favorável a quem quer ser temido ou aceito pelo grupo. Pense em grupos que dominavam outros à base da força, e até hoje acaricia o ego dos que desejam pôr a cabeça para fora da maioria. Veja o caso da morte de John Lennon. O Beatle teve de escrever muitas das melhores composições da música pop para se estabelecer como um superstar. Seu assassino só precisou de 5 disparos para ter seu rosto estampado pelo mundo e ver seu nome se tornar quase tão conhecido quanto o da sua vítima. O massacre da Columbine High School de 1999, no qual 2 adolescentes mataram 13 pessoas a tiros e se suicidaram em seguida, tornou os rostos e nomes dos assassinos conhecidos mundialmente. Virou filme e documentário e levou a uma corrente de atos parecidos mundo afora. Com as redes sociais, o estrelato psicótico ficou ainda mais acessível, e a própria evolução no número de massacres americanos mostra isso. Em 2000, um ano após Columbine, e com a internet ainda na infância, aconteceram 12 tiroteios em escolas. Em 2018, o ano em que o TikTok se tornou o app mais baixado dos Estados Unidos, foram 30 ataques com armas de fogo. No ano passado, 46, o recorde até agora. Um estudo da Temple University, Estados Unidos, vai ao encontro dessa ligação entre os massacres e a ascensão das redes. Mostrou que adolescentes se tornam 5 vezes mais propensos a cometer crimes se sabem que seus colegas estão vendo. No mundo pré-internet, era mais difícil para alguém com pendor para a prática criminosa encontrar grupos com interesses idênticos. Com redes sociais é diferente. Aqueles com tendências violentas encontram seus semelhantes com facilidade, mesmo que estejam em cidades, estados ou países diferentes, e um agressor em potencial mais ousado estimula o outro. Há caminhos para minimizar essa tendência. Se o descontrole no acesso ao conteúdo está na essência das redes sociais, um relatório do CREST, consultoria britânica especializada em crime e justiça, traz algumas recomendações. E estamos falando de treinamento de crianças como espectadores de mídia social, para orientá-las sobre como identificar e dar um alerta se algo parecer levar à violência. Outra seria criar uma escala de classificação para plataformas de rede social, indicando quão seguras elas são para crianças, já que isso pressionaria as próprias redes a abolir conteúdo impróprio de forma mais eficiente. No Brasil, o Ministério da Justiça anunciou a ampliação de 10 para 50 o número de policiais do grupo de monitoramento da Dark Web, a terra sem lei onde comunidades de criminosos se sentem em casa. Mas talvez a mais importante das iniciativas seja algo simples, que está começando a ser defendida e posta em prática no Brasil, com ênfase depois que, poucos dias após o assassinato na Vila Sônia, um homem de 25 anos invadiu uma creche em Blumenau, Santa Catarina e matou 4 crianças com uma machadinha. É não dar o que alguns desses matadores mais querem, a celebridade. No mesmo dia do massacre dessas meninas e meninos, William Bonner anunciou no Jornal Nacional que os nomes e as imagens de autores de ataques, assim como vídeos dos crimes, não seriam mais divulgados na Globo. Outros órgãos de imprensa adotaram a mesma abordagem. E é o que fizemos neste arquivo, incluindo casos do passado. Glamorizar assassinos, afinal, equivale a pedir por mais assassinatos. Então, em ambos os artigos é super interessante. Além de vários argumentos, também propostas de intervenção, o encaminhamento para mudanças efetivas na sociedade como possíveis. Beijão, abração e até breve no próximo vídeo. Beijão, tchau!